Próximo, vedações relacionadas à internet, incluindo mídias sociais. Prejudicar o rendimento no trabalho em razão do uso não apropriado de internet. Te passei uma missão. Conseguiu concluir? Não consegui. Por quê? Não sei dizer, chefe. Né? Então deixa eu ver o relatório da sua rede social. Então na mentoria, quando as pessoas que fazem mentoria comigo, eu peço o relatório e de surpresa eu falo assim, e o relatório da sua rede social? No primeiro dia, geralmente a pessoa lá está com 2, 3 horas de rede social. Depois a pessoa pega ritmo e vai estar lá com uma média de 15, 20, 30 minutos. 30 já é chegando no limite. Se você quer passar no curto prazo, 30 é muito tempo. Né? Então é natural que se exija esse tipo de relatório dos empregados, né? E inclusive também de quem participa da mentoria. Por quê? Porque a gente quer um ótimo desempenho na prova. E para ter um ótimo desempenho na prova é necessário focar no objetivo. Tá bom? Então, prejudicar o rendimento no trabalho em razão do uso não apropriado de internet. Internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que toma o seu tempo. Se você não ter um ótimo gerenciamento, você vai desvirtuar a finalidade da internet, tá bom? Então, só para fixar aqui, não está proibindo de você utilizar a internet. Está falando? Uso não apropriado da internet. Então, por exemplo, você está assistindo aqui nossa videoaula. É um uso apropriado da internet. Você pausou para ir lá para a rede social, passou de 15 minutos no dia, você pode ter certeza que é uso inapropriado da internet, tá bom? Utilizar os recursos de tecnologia da informação e comunicação disponibilizados pela Embrapa para acessar, transmitir, armazenar ou divulgar qualquer material relacionado a pornografia, racismo, xenofobia, pedofilia, assédio moral ou sexual, códigos maliciosos, misoginia, machismo ou androcentrismo, spams, programa de entretenimento, jogos ou qualquer outro que viole a legislação em vigor, o direito autoral, a propriedade intelectual, a ordem pública, bem como material de conteúdo político ou religioso. Então é o seguinte, né? Você viu que é proibido utilizar a estrutura da Embrapa para fazer compartilhamentos de modo geral, exceto se for representando a instituição. O que é importante chamar atenção aqui para vocês, que geralmente você não visualiza em muitos lugares, sobre direito autoral e a propriedade intelectual. E por que eu estou fazendo questão de chamar a atenção para vocês aqui? É porque o foco da Embrapa é produzir conhecimento. Então, aquele conhecimento inicialmente é de propriedade da Embrapa, só que a Embrapa tem como foco compartilhar a informação. Só que ela fala, quando você for realizar essa divulgação, você deve mencionar a fonte, ok? Então ele está falando aqui, direito autoral, propriedade intelectual, tem que respeitar também esses pontos aí, tá bom? Próximo, representar ou falar em nome da Embrapa na internet, salvo ser expressamente autorizado. Novamente, a gente já bateu várias e várias vezes em relação a isso. Você é empregado da Embrapa, só que você só pode se manifestar publicamente pela Embrapa se autorizado previamente. Você não pode falar pela Embrapa se não for expressamente autorizado previamente. Então, vedações relacionadas à internet, incluindo mídias sociais. Representar ou falar em nome da Embrapa, salvo se expressamente autorizado. Se estiver expressamente autorizado, tudo em ordem. Se não tiver, não pode falar. Antecipar na internet resultado de projetos que ainda não foram validados ou publicados por fontes oficiais, salvo se autorizado. Tá bom? Então a regra é que não pode, mas se tiver uma autorização, ok. Beleza? Próximo. Fazer na internet comentários ofensivos, difamatórios, caluniosos e preconceituosos a qualquer empregado, colaborador, ocupante de cargo de direção e parceiro da Embrapa. Aquela situação, né? Você briga dentro da instituição e fala, vou divulgar na rede social, e aí começa a virar uma bola de neve. E aí você acaba colocando em risco até o seu próprio emprego, tá bom? Utilizar correspondência eletrônica institucional para administração de contas pessoais em mídias sociais. A gente já tinha conversado a respeito disso com vocês. Quando você vira servidor público ou empregado público, você vai receber um e-mail institucional. Aqueles conteúdos que são recebidos naquele e-mail são públicos, de domínio da instituição. Então, se de repente você quer conversar alguma coisa privada, é no e-mail pessoal e não no e-mail institucional.
Algumas instituições proíbem até a abertura do e-mail pessoal dentro do computador da instituição, para evitar a dispersão de tempo e também para evitar essa confusão de e-mails. E ele está falando aqui, ó, e-mail institucional, né, correspondência eletrônica institucional, não pode ser utilizado aí para administração de contas pessoais em mídias sociais. Tá bom? Avançando. Criar blogs, hot sites, grupos, comunidades ou perfis oficiais relacionados à Embrapa, sem anuência final da área responsável pela comunicação digital. Então não é só comunicado superior hierárquico que você vai criar um blog relacionado à Embrapa. Você tem que ter a autorização oficial da área responsável pela comunicação digital. Então, exemplo, você está aqui num departamento, né, bem distante da capital ou distante da unidade central em Brasília. Não é porque você comunicou a autoridade superior inicial que você já está autorizado. Você tem que receber um positivo da área responsável pela comunicação digital, ou seja, da unidade central. Tá bom? Usar a logomarca da Embrapa e ou de suas unidades em perfis extraoficiais. Lembrando que a gente está falando de mídias sociais. Então, perfis extraoficiais são aqueles perfis que foram criados por empregados, né, e não pela área responsável pela comunicação digital. Ok? Próximo. Usar fotos em perfis pessoais com alguma identificação da Embrapa, que possa prejudicar a segurança, a reputação ou a identidade visual da instituição. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, que você pode aparecer com o uniforme da Embrapa, você pode aparecer com o crachá da Embrapa, você não pode aparecer de um jeito diferente, que seja de uma postura profissional utilizando o uniforme da Embrapa, certo? Então, usar fotos em perfis pessoais com alguma identificação da Embrapa que possa prejudicar a segurança. Exemplo, você trabalha numa área de acesso super restrito. Aí você tira um selfie lá e aí mostra o fundo lá, o maquinário ou de repente o resultado de uma pesquisa. Né? Você fala, não, eu só estava tirando um selfie aqui, mas você entregou um monte de informação, então está colocando em risco a segurança e dependendo de alguns outros fatores, você pode colocar em risco também a reputação, a identidade visual da instituição, tá bom? Induzir os empregados, direto ou indiretamente, a deixar de cumprir as leis, as normas e os regulamentos internos e externos da Embrapa. Então, ó, nesse ponto aqui, você não está, descumprindo determinadas regras da Embrapa. Você está falando para os outros descumprirem. Então, os outros, quando descumprirem, vão cometer violações ao Código de Ética. E você, por estar induzindo os demais empregados a descumprirem normas da Embrapa, você acaba violando o Código de Ética. Perfeito? Ok, então encerramos agora a parte relacionada à internet e vamos... Agora encerramos aí a parte relacionada à internet e vamos aí para vedações específicas dos gestores. Então, de quem é superior hierárquico a alguém, tá bom? Seguindo, desviar membro de sua equipe para atender interesse particular. Então, um exemplo comum, geralmente acontece em municípios. Então, você tem aí, de repente, um trator. E aí, em vez de utilizar o trator na pesquisa, você fala assim, vou lá utilizar esse trator aí para o meu terreno ali. Ele vai lá e utiliza o motorista do trator para fazer algum serviço no determinado terreno de alguém, tá bom? Contratar consultoria de pessoas que tenham deixado a Embrapa em função de desvios éticos, improbidade administrativa ou outra forma que tenha justificado a extinção da relação que mantinha com a Embrapa. Então, vamos pegar o exemplo anterior. Você, chefe, desviou um empregado junto com seu maquinário para realizar um serviço de interesse particular para algum vizinho, algum terreno ou no seu próprio terreno. Beleza. E aí você foi descoberto. E aí foi demitido. Perfeito. Tudo em ordem até aí. O novo que entrou, o novo superior hierárquico, ele era amigo dessa pessoa que foi demitida. E essa pessoa que foi demitida abriu aí uma empresa. E aí, como era amigo, ele vai lá e contrata essa empresa aí. Ele está falando aqui, proibido aos gestores contratar consultoria de pessoas que tenham deixado a Embrapa em função de desvios éticos, improbidade administrativa
ou outra forma que tenha justificado a extinção da relação que mantinha com a Embrapa. Então, você não pode ter contatos profissionais, né, vinculando a Embrapa com quem deixou de prestar serviço com a instituição em razão de desvios éticos. Perfeito? Próximo. Praticar ato de liberalidade em detrimento dos interesses econômicos e sociais da Embrapa. Então, você decide doar alguma coisa da Embrapa sem autorização da própria Embrapa. Ah, coitado daquela pessoa, vou doar uma cadeira que eu não estou utilizando, mas a cadeira é sua ou da Embrapa? É da Embrapa, então você não pode tomar esse tipo de decisão sem antes a autorização da instituição, tá bom? Omitir orientações que contribuam para a qualidade do trabalho ou informações de caráter institucional que comprometam o alcance dos resultados. Então, o X aqui, ó, o gestor está omitindo orientações, certo? Lembrando, dentro da instituição tem aqueles procedimentos operacionais padrão, famoso POPs. Então, ó, ele está omitindo orientações que contribuam para a qualidade do trabalho ou informações de caráter institucional. O POP, qual que é a finalidade dele? É facilitar que os resultados se repitam com a mesma qualidade de que foi encontrado. E aí, no caso, ele está omitindo orientações. Com a finalidade de quê? Comprometer o alcance do resultado. Se o POP existe, é para que ele seja repetido e se alcance o mesmo objetivo. Perfeito? Então, falamos aí sobre as vedações. Agora a gente vai testar o nosso conhecimento aí. Julgue o item. É vedado prestar serviços de consultoria ou assistência técnica administrativa em atividades externas concorrentes com as exercidas na Embrapa, ainda que haja permissão. Então, a gente já visualizou que você não pode ser concorrente da Embrapa. Perfeito? Por quê? Porque você trabalha dentro da instituição. Ah, ainda que haja permissão. Não tem permissão. Tá bom? Então, portanto, está errada a questão. Próximo. Julgue o item sobre o Código de Ética da Embrapa. É vedado atuar, desde que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados, nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. E questão difícil do meu ponto de vista essa. Por que é difícil? Porque o texto é grande. Quando o texto é grande, você recebe muita informação, uma enxurrada de informação. E aí você tem que analisar se é certo ou errado. Quando chega aqui no final, você já não lembra de todos os detalhes. E aí a técnica, o que eu sempre falo é, faça a leitura com o dedo. Por quê? Porque às vezes você vai lendo com os olhos e você acaba lendo muito rápido. E aí não processa a informação, né? Você lê, mas não processa. Então, quando o texto é grande, faça a leitura com o dedo para evitar aí qualquer tipo de deslize. Então ele fala, ó, é vedado atuar. Beleza. Desde que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados, e vai indo, tal. Beleza. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque ele coloca assim, ó, é vedado atuar desde que informalmente. Significa o quê? Ó, não emite nota fiscal não, que está tudo em ordem, pode trabalhar normal. Mas o correto, né, é vedado atuar ainda que informalmente. Tanto faz se é emitindo nota ou não emitindo nota. Você não pode trabalhar como intermediário. Então é vedado atuar como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados. Não é porque você tem um acesso fácil às instituições públicas que você vai se beneficiar deste acesso às instituições, tá bom? Então, portanto, está errada a questão aqui. Não é desde que informalmente, mas ainda que informalmente. Perfeito? Próximo. É vedado ao empregado ter ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau. E, certo ou errado? Certo, só vou chamar atenção aqui, ó, ter ascensão funcional direta. Indireta, tá tudo em ordem. O que é vedado é ter ascensão funcional direta. Então, o primeiro superior hierárquico, isso é ascensão funcional direta. Indireta é quando a pessoa já está lá em cima e você está começando. A pessoa entrou há 30 anos, já não está nem na unidade descentralizada, está na unidade central, e você está entrando agora na unidade descentralizada, bem longe, mas ele é chefe geral, né, da região.
Então, ele não é de maneira direta, tá bom? Então, no caso aqui, o texto está correto. Próximo. É vedado aceitar o patrocínio de quaisquer tipos de despesas para congressos, ressalvado aqueles autorizados pela Embrapa. Certo ou errado? Se a Embrapa autorizou, então, nesse caso, está tudo em ordem. Então, questão correta. Próxima questão. É vedado representar ou falar em nome da Embrapa em qualquer situação. Você é empregado da Embrapa. Em determinado momento, você pode falar sim, representando a Embrapa, desde que previamente autorizado, ok? Então, portanto, questão errada, porque ele falou em qualquer situação. Próximo. Fazem parte do rol de vedações específicas aos gestores. Então, muito cuidado, ó. O foco é vedações específicas aos gestores. Desviar membro de equipe para atender interesse particular. Ok, isso faz parte das vedações. Omitir orientações que contribuam para a qualidade do trabalho. Isso também é vedação, né? Ele não pode omitir orientações. 3. Ter ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Certo ou errado? Olha, está falando dos gestores. E aí esse aqui é uma questão difícil. Gestores. É ascensão funcional? É ascensão funcional. Só que esse texto aqui está lá no nepotismo, tá bom? Por quê? Porque falou de parente, proximidade. Então, muito cuidado. Então, portanto, o item 3 está errado. Por quê? Porque eu quero saber das vedações específicas aos gestores. Esse aqui é ao nepotismo, tá bom? Então, portanto, o texto aqui, ó, esse texto aqui está correto, só que não está posicionado no item da pergunta. E aí, portanto, acaba ficando incorreto. Então, a resposta adequada é letra B de bola. Certo, pessoal? Então, encerramos mais um encontro. Na nossa próxima aula, nós concluímos aí o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Valeu, pessoal. Até mais.